Essa é a quinta aula sobre os conjuntos numéricos. Nas primeiras aulas, cujos links estão aí na descrição do vídeo, nós falamos sobre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Nessa aula, nós vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Lembrando que para essas aulas eu elaborei um PDF para você acompanhar as aulas. Isso mesmo, o link está aí na descrição. Esse PDF possui todas as aulas estruturadas, com espaço reservado para você fazer anotação da teoria que eu explicar, com todos os exercícios que eu resolvo aqui durante as aulas, também com espaço para você fazer a sua resolução. E além disso, ao final desse PDF, você vai encontrar uma lista de exercícios com gabarito. Tudo feito com muito carinho, com muita dedicação, para você que vai prestar o seu concurso, o seu vestibular, enfim, para você que vai realizar alguma prova de matemática, não é verdade? Muito bem. Se você é novo por aqui, eu sou o professor Paulo César, criador do PC da Matemática, e gostaria de lhe pedir, caso você goste desse conteúdo, desse vídeo, que compartilhe esse vídeo, que se inscreva no canal, que deixe seu like, porque assim você vai estar me ajudando. Tudo bem? Então, sem mais enrolação, bora lá para a aula. O conjunto dos números racionais é o conjunto formado por todas as frações da forma A sobre B, em que A é um número inteiro, B também é um número inteiro, porém diferente de zero. Essa é a definição do conjunto dos números racionais. É o conjunto das frações, o conjunto formado por todas as frações da forma A sobre B, mas atenção, tanto o numerador da fração quanto o denominador tem que ser números inteiros. E além disso, o denominador, deve ser um número diferente de zero, porque ele pertence a Z asterisco, é um número diferente de zero. Aí já cabe a primeira observação, que é a seguinte: por que o denominador B tem que ser um número diferente de zero? Pelo seguinte, pessoal, olha só, imagina que você tem assim, a fração 20 quartos, 20 sobre 4. Quanto é que dá isso? Dá 5. Por que dá 5? Porque 5 vezes 4, 20, né? Assim que a gente verifica se a divisão está correta. Agora, vamos considerar a fração com o denominador zero, por exemplo. 20 dividido por zero. Dá quanto? Será que dá 20? Será que dá 20? Não dá, porque 20 vezes zero não dá 20. Será que dá zero? Vamos ver? 0 vezes 0 vai dar 20? Não dá. Não existe um número real, pessoal, até mesmo complexo. Não existe um número x, tal que x vezes 0 vai dar 20. É por isso que a gente exclui o zero do denominador da fração, tá bom? Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto formado por todas as frações, em que tanto o numerador quanto o denominador são números inteiros, e além disso o denominador é um número diferente de zero. Bom, alguns exemplos de números racionais, olha só: 2/3, menos 4/5, 7. Uma outra observação aqui a respeito das frações negativas, pessoal, olha só. Essa fração aqui, menos 4/5, pode ser escrita assim, menos 4/5, o menos pode estar na frente da fração, o menos pode estar também no numerador da fração, menos 4/5, e também pode estar no denominador da fração, 4 sobre menos 5. Tudo quer dizer a mesma coisa. Uma outra observação aqui é a seguinte: o 7 é um número racional? O 7 pode ser escrito, ou melhor dizendo, está escrito na forma A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero? Está. Porque você pode encarar esse 7 aqui como sendo o quê? 7 sobre 1. 7 sobre 1, não é verdade? Portanto, a gente vai concluir que todo número inteiro também é racional. De tal forma que a gente tem a seguinte observação: o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, já vimos isso na aula anterior, e o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Tranquilo? Bom, agora a representação geométrica dos números racionais. Como devemos proceder para representarmos geometricamente os números racionais? Assim, pessoal, inicialmente a gente desenha uma reta qualquer, e escolhe um pontinho dessa reta para ser representação geométrica do zero. Desenha uma reta, escolhe um pontinho para ser a representação geométrica do zero. O que mais a gente deve fazer? A gente deve estabelecer uma unidade de medida. Olha, aqui está a minha unidade de medida, que tem em torno de 15 centímetros aqui para mim no quadro. Pode ser do tamanho que quiser, tá, pessoal? Bom, inicialmente vamos pensar nos números inteiros. O que nós combinamos em uma aula anterior? Para representar os números inteiros, a gente faz assim, a gente toma essa unidade de medida uma vez à direita do zero, aí a gente obtém um pontinho, esse pontinho é a representação geométrica do 1.
2 vezes a direita do 0, a gente obtém outro pontinho que é a representação geométrica do 2, e assim por diante. Para representarmos os números inteiros negativos, a gente toma a unidade de medida à esquerda do 0, ó. Uma vez à esquerda do 0, um pontinho que é a representação geométrica do menos 1, e assim por diante. Muito bem. Bom, mas agora como fazer para representarmos, por exemplo, o 2/3? Quero representar 2/3, que é um número racional e não é inteiro. Bom, o que a gente deve fazer é o seguinte, pessoal. A gente deve dividir a unidade de medida em 3 partes iguais. Você vai dividir a unidade de medida em tantas partes quantas são o denominador da fração. Então, eu quero representar uma fração de denominador 3, divide a unidade de medida em 3 partes iguais e tome 2 dessas partes. Divide em 3 partes iguais e tome 2 dessas partes. Então, dividindo isso aqui em 3 partes iguais, ó, 1, 2, 3 partes iguais, aí a gente vai tomar 2 dessas partes. Pronto. Eu obtive uma nova unidade de medida. Aí você vai tomar essa nova unidade de medida uma vez à direita do 0. Ó, você vai obter esse pontinho aqui. E esse pontinho aqui é a representação geométrica do 2/3. Bacana, não é verdade? E se for um negativo, por exemplo, o menos 1/3, ó. Se for agora o menos 1/3. Na mesma linha de raciocínio, você deve dividir a unidade de medida em 3 partes iguais e tomar uma dessas partes. Só que agora você vai tomar essa nova unidade de medida, que é essa aqui, à esquerda do 0, porque eu quero representar um número negativo. Então, dividir a unidade de medida em 3 partes iguais. 1, 2, 3. Vou tomar uma dessas partes, essa aqui. Aí eu vou tomar essa nova unidade de medida uma vez à esquerda do 0. Vou obter esse pontinho aqui, olha só. E esse pontinho aqui é a representação geométrica do menos 1/3. Bacana, não é verdade? Um outro exemplo, vamos supor um 9/4. Quero representar um 9/4. Bom, a fim de representar um 9/4, pessoal, eu vou separar essa fração. Eu vou escrever assim, ó. O 9 eu posso escrever 8 mais 1 sobre 4. Não é isso? O 9 é 8 mais 1. Bom, então a gente vai obter 8 sobre 4 mais 1 sobre 4. E o 8 sobre 4, 8 quartos vai dar 2. Ó, 2 mais 1 quarto. Vamos lá, quero representar esse número aqui na reta numérica. O que eu devo fazer? Observe que eu quero representar uma fração de denominador 4. Então, intuitivamente, eu devo tomar a unidade de medida e dividi-la em 4 partes iguais. Tome a unidade de medida, divide em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. E tome uma dessas partes. Mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos, na verdade, pessoal. Bom, agora você vai tomar essa nova unidade de medida uma vez à direita do 2. À direita do 2, tá vendo? Vai tomar essa unidade de medida uma vez aqui à direita do 2. Aí você vai obter esse pontinho aqui, mais ou menos, tá, pessoal? Ó. E esse pontinho aqui vai ser a representação geométrica, então, do 9/4. Bacana, não é verdade? É assim que a gente faz para representar números racionais na reta. Muito bem, pessoal. Agora uma observação a respeito dos números decimais. Ou seja, dos números com vírgula. Bom, vê se você concorda comigo. Dado um número decimal, pode ocorrer dele possuir uma quantidade finita ou infinita de casas decimais, de algarismos após a vírgula. Se ele possuir uma quantidade finita de algarismos após a vírgula, de casas decimais, nós vamos chamar esse decimal de decimal exato. Tá bom? Então, decimal exato é aquele número com vírgula que possui uma quantidade finita de algarismos após a vírgula. Está aqui um exemplo, 1,315, 3 algarismos após a vírgula. Bom, caso contrário, ou seja, caso ele possua uma quantidade infinita de casas decimais, nós vamos chamá-lo de decimal inexato, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre os decimais inexatos. Preste atenção agora, olha só. Os decimais inexatos, aqueles decimais que possuem infinitas casas decimais. Vê se você concorda comigo. Pode acontecer de, em algum momento após a vírgula, um algarismo ou um grupinho de algarismos começarem a se repetir. Concorda comigo? Pode acontecer de, em algum momento após a vírgula, um algarismo ou um grupinho de algarismos começarem a se repetir. Se isso acontecer, nós vamos chamar esse decimal inexato de dízima periódica. Dízima periódica. Então, dízima periódica para a gente é aquele decimal inexato em que, em algum momento após a vírgula, um algarismo ou um grupinho de algarismos começam a se repetir.
Caso contrário, se isso não acontece, nós vamos chamar esse decimal inexato de dízima aperiódica. Talvez a dízima aperiódica mais famosa que existe é o π, né? 3,14, 15, 9, 26 e assim por diante. Bom, vamos lá. Agora vamos falar aqui, né, das dízimas periódicas. Muito bem. Bom, pessoal, se esse algarismo ou grupinho de algarismos começarem a se repetir logo após a vírgula, estou falando aqui das dízimas periódicas, tá? Então, se esse grupinho de algarismos, se esse algarismo ou grupinho de algarismos começar a se repetir logo após a vírgula, nós vamos chamar essa dízima periódica de simples. Dízima periódica simples. Observe, esse grupinho de algarismo aqui, que é o 31, começa a se repetir logo após a vírgula, ó, 31, 31, 31. Caso contrário, ou seja, se aparecer alguns números e aí então começar a repetição de algarismos, como esse aqui, a gente vai chamar de dízima periódica de composta. Aqui eu tenho uma dízima periódica composta, porque após a vírgula aparece o 23 e aí então começa a aparecer 5, 5, 5, 5, dízima periódica composta. Muito bem. Aqui nessa dízima periódica composta, pessoal, a gente diz que o 1 que aparece antes da vírgula é a parte inteira. Esse número aqui que não se repete, o 23, a gente chama de parte não periódica ou antiperíodo. Nesse caso possui dois algarismos. E a parte que se repete aqui, ó, 5, 5, 5, 5, a gente chama de parte periódica ou período, que possui um único algarismo. Tudo bem? Nós vamos usar demais essa nomenclatura daqui a pouco. Bom, mas aí você poderia estar me questionando, mas, professor, veja bem, a aula não é sobre números racionais, sobre frações? Por que nós estamos falando de números decimais? Porque alguns tipos de números decimais são frações, podem ser representados na forma de uma fração. E, portanto, alguns tipos de números decimais são números racionais. Quais tipos de números decimais são números racionais? Esse aqui, ó, os decimais exatos. Todo decimal exato também pode ser representado na forma de uma fração. E as dízimas periódicas. Bom, então o que a gente deve fazer agora é verificar como proceder para transformar um decimal exato em fração e uma dízima periódica também em fração. Primeiro, os decimais exatos, que eu vou mostrar aqui nesse exemplo, que já consta aí no material, não é verdade? Bom, vamos lá. Esse exemplo diz o seguinte: escreva na forma de fração cada um desses decimais exatos. No item A, 0,127. Pessoal, qual é a regra prática? É a seguinte, preste atenção. Todo número decimal equivale a uma fração. Muito bem. Bom, o que você encontra aqui, o que aparece aqui no numerador da fração? O número sem a vírgula. Então aqui tem 0,127, você escreve 127, o número sem a vírgula. E no denominador da fração, um 1 seguido de tantos zeros quanto são as casas decimais. Ó, 3 casas decimais, 3 zeros. 1, 2, 3. Pronto, essa é a regra prática. Item B, 0,25. O que a gente sabe? Todo número decimal exato equivale a uma fração. Tal que no numerador da fração você tem um número sem a vírgula, 25, e no denominador da fração, o 1 seguido de tantos zeros quanto são os algarismos após a vírgula. 2 algarismos após a vírgula, 2 zeros. Olha que bacana. Dá para simplificar essa fração aqui por 25. 25 dividido por 25 dá 1. E 100 dividido por 25 dá 4. Pronto, está aqui a fração equivalente a 0,25. Item C, 1,47. É um decimal exato. Todo decimal exato equivale a uma fração. Tal que no numerador da fração você tem um número sem a vírgula, 147. E no denominador, um 1 seguido de tantos zeros quanto são os algarismos após a vírgula. 2 algarismos após a vírgula, 2 zeros. Bacana. Por fim, 25,61 equivale a uma fração. No numerador você tem um número sem a vírgula, 2.561. E no denominador, um 1 seguido de tantos zeros quanto são os números após a vírgula, ou seja, 2 zeros. Próximo exemplo, escreva a fração geratriz de, no item A, 1,4444 e assim por diante. Bom, conforme eu mencionei, pessoal, as dízimas periódicas também são números racionais, ou seja, também podem ser escritas na forma de uma fração A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. O objetivo desse exercício aqui é estabelecermos um procedimento para, dada uma dízima periódica simples, primeiro nós vamos falar da dízima periódica simples, é escrever a fração geratriz, ou seja, a fração cuja divisão
gera aquela dízima periódica, tá bom? Então tá, vamos lá. Aqui no item A, 1,444 e assim por diante. Bom, para esses dois primeiros exemplos, eu vou fazer todas as contas para a gente tentar extrair dessas continhas uma regra prática para transformarmos dízimas periódicas em fração. Então vamos lá, eu vou chamar esse número aqui de x, pessoal. Ó, x igual a 1,444 e assim por diante. Muito bem. Como o período aqui tem um único algarismo, que é o 4, eu vou multiplicar esse número por 10. Tá? Vou multiplicar aqui por 10. Bom, multiplicando por 10, o que a gente vai obter? X vezes 10, 10x, igual 14,444 e assim por diante. Bom, o que eu vou fazer agora é subtrair a equação de baixo menos a de cima, tá? A de baixo menos a de cima. Assim, ó, 10x menos x, 9x. Igual. Agora vamos para o segundo membro. O que está antes da vírgula com o que está antes da vírgula. Aqui vai ficar 14 menos 1, que eu vou deixar a conta indicada. 14 menos 1, para a gente enxergar a regra prática, tá bom? E o que está depois da vírgula vai simplificar, concorda comigo? Ó, esse vírgula 4444, e esse aqui ó, também vai simplificar. Portanto, o x vai ser o quê? Ó, vai ser 14 menos 1 sobre 9. Deixa guardado. Vou deixar assim para a gente enxergar a regra, tá? Depois você finaliza as continhas aí. Bom, o próximo exemplo, item B, 2,23 barra. O 2,23 barra significa 2,23, 23, 23, o período aqui é 23. É uma outra maneira da gente representar dízimas periódicas, tá? Então, na mesma linha de raciocínio, vou chamar esse número aqui de x, né? X igual a 2,23, 23 barra. Muito bem. Bom, aqui eu multipliquei por 10, porque o período possui um único algarismo. Aqui eu vou multiplicar por 100, porque o período possui dois algarismos. Então, multiplicando por 100, o que nós vamos obter? Ó, x vezes 100 dá 100x, igual. Multiplicar um número com vírgula por 100 equivale a deslocar a vírgula duas casas para a direita. Então, vai ficar 223,23 barra, ou seja, 23, 23, 23 e assim por diante. Novamente, eu vou fazer a equação de baixo menos a de cima. Vamos lá. Então, 100x menos x, 100 menos 1 vai dar 99. 99x igual. Agora, o que está antes da vírgula com o que está antes da vírgula vai ficar 223 menos 2. Também vou deixar a conta indicada para a gente enxergar a regra, tá? E o que está depois da vírgula, olha, como o que está depois da vírgula, como são coisas iguais, vai cortar. Então, quem vai ser x? Quem vai ser x? Vai ser 223 menos 2 sobre 99. Muito bem, tá na hora da gente analisar o resultado, pessoal. Bom, primeiro vamos pensar no denominador da fração, eu acho que é a parte mais fácil. Observe que o denominador da fração aqui possui um único 9. E o período aqui é 4, possui um único algarismo. Bom, vem para cá agora, olha só. No item B, o denominador da fração possui dois 9s. E o período aqui possui dois algarismos, o período aqui é 23, 23, 23, 23, né? Então aqui 2, 9. Aí você poderia me questionar, professor, isso sempre funciona? Sempre funciona, pessoal. Toda dízima periódica simples equivale a uma fração. Tal que no denominador, primeiro denominador da fração, possui tantos 9s quanto são os algarismos do período. Olha só, um algarismo possui o período, um 9. Dois algarismos possuem o período, 2 9. Tranquilo? Bom, agora vamos para o numerador da fração, a parte de cima. Vê se você concorda comigo. O numerador da fração é composto pela a parte inteira, tá vendo aqui, ó? A parte inteira, e o 4. O 1 é a parte inteira e o 4 é o período. Então é a parte inteira seguida do período menos 1, que é a parte inteira. É isso? Então a gente tem parte inteira seguida do período menos a parte inteira. Isso funciona aqui também? Funciona, ó. Parte inteira, 2, seguida do período, 23, menos a parte inteira.
Então, a regra prática é a seguinte: para dízimas periódicas simples, pessoal, preste atenção. Toda dízima periódica simples equivale a uma fração. Tal que no numerador da fração, o que você tem? Você tem a parte inteira, seguida do período, menos a parte inteira. E no denominador da fração, o que você tem? Tantos noves quanto são os algarismos do período. Se o período tiver um algarismo, um 9, 2 algarismos, e assim por diante. Essa é a regra prática. Bom, agora a gente vai usar essa regra prática aqui nesses outros casos. Não precisa fazer todas essas contas. Essas contas eu fiz para a gente enxergar a regra prática, tá bom? Não precisa fazer isso aqui não, tá? Bom, depois vocês finalizam aqui também, tá? Aqui vai ficar 13 sobre 9, aqui 221 sobre 99. Bom, vamos lá. Vou usar a regra prática aqui agora, tá? Isso aqui é uma dízima periódica simples? Equivale a uma fração. Opa, beleza. O que a gente tem no numerador da fração? Vamos lá. A parte inteira, 1, seguida do período, que é 123. 123. Menos a parte inteira, que é 1. Excelente. É a parte inteira, seguida do período, menos a parte inteira. E no denominador da fração, o que eu tenho? Tantos noves quanto são os algarismos do período. O período possui 3 algarismos, então 3 noves. 1, 2, 3. Excelente. Bom, 1123 menos 1 vai dar 1122 sobre 999. O que isso significa? Significa que se você dividir 1122 por 999, você vai obter esse resultado. Testa aí para você ver. Pega uma calculadora aí no celular, ó, testa aí para você ver. Bom, vamos lá. Item seguinte, também é outra dízima periódica simples. Equivale a uma fração. Muito bem. O que você tem no numerador da fração? A parte inteira, 0, seguida de um período, que é 1001. Então não precisa colocar o 0 à esquerda, né? Vamos colocar só o 1001. 1001. Menos a parte inteira, que é 0, também não precisa colocar. Muito bem. Vamos para o denominador da fração. O denominador da fração possui tantos noves quanto são os algarismos do período. O período possui 4 algarismos, então 4 noves. 1, 2, 3, 4. Bacana demais, não é verdade? Continuando, agora o item é 2,5555, que é uma dízima periódica simples, equivale a uma fração. O que a gente tem no numerador? A parte inteira, seguida do período, menos a parte inteira. E no denominador da fração, tantos noves quanto são os algarismos do período. O período possui um único algarismo, um único 9. Quanto é que vai dar isso? 25 menos 2, 23 sobre 9. 23 nonos. Bom, item F, outra dízima periódica simples, equivale a uma fração. O que você tem no numerador? Parte inteira, seguida do período, menos a parte inteira, que é 1. Dividido por tantos noves quanto são os algarismos do período. O período possui 2 algarismos, então 2 noves. 2 noves, excelente. Isso vai ser igual a 113 menos 1, 112 sobre 99. Pronto. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a regra prática para obtermos a fração geratriz de uma dízima periódica simples. Toda dízima periódica simples equivale a uma fração. Tal que no numerador da fração você tem o quê? A parte inteira seguida do período menos a parte inteira. E no denominador da fração você tem o quê? Tantos noves quanto são os algarismos do período. Muito bem. O próximo exemplo tem por objetivo estabelecermos uma regra prática para obtenção da fração geratriz de uma dízima periódica composta agora, tá vendo? A dízima periódica é composta. Por que essa aqui é chamada de dízima periódica composta? Porque o período não aparece logo após a vírgula, aparece 1 e depois então começa a aparecer o período, a repetição dos algarismos. Então, vamos fazer as continhas também a fim da gente enxergar essa regra prática, pessoal. Vou chamar esse número aqui de x, né? X é igual a 2,1333 e assim por diante. Muito bem. Bom, o que eu vou fazer inicialmente é multiplicar por 10. Por que o professor está multiplicando por 10? Porque a ideia é a gente passar essa vírgula para a direita do 1. Aí a gente cai no caso anterior. Após a vírgula vai ter logo o período, ó, 3, 3, 3, 3, aquelas coisas todas. Então vamos lá, ó. X vezes 10 vai dar 10x. Igual. Multiplicar esse número com vírgula por 10 equivale a deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então 21,333 e assim por diante. Muito bem.
Observe que agora eu tenho algo do tipo vírgula, período, como no caso anterior, vírgula, período, não é verdade? Então a gente procede como no caso anterior. Período aqui tem um único algarismo, vou multiplicar por 10. Ó, vezes 10. Vai ficar assim, ó, 10x vezes 10 vai dar o quê? 100x. Igual. Multiplicar esse número com vírgula por 10 equivale a deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então é 213,333 e assim por diante. Bom, vamos fazer a diferença agora. Eu vou fazer a terceira equação menos a segunda, tá? Essa menos essa, a terceira menos a segunda. 100x menos 10x, isso vai dar 90x. 90x é igual. O que está antes da vírgula com o que está antes da vírgula vai ficar o quê? 213 menos 21. Também vou deixar a conta indicada para a gente enxergar a regra. E o que está depois da vírgula a gente vai simplificar. Ó. Vai simplificar esse com esse. Quem vai ser x aqui então, pessoal? Ó, o x vai ser 213 menos 21 sobre 90. Excelente. Deixa guardado. Depois vocês finalizam isso aí. Bom, vamos para o item B. Também vou chamar esse número aqui de x. É o quê? É 1,214 e assim por diante. Né? Aqui. E ali faltou a reticência, não é verdade? Aquele número ali é uma dízima periódica composta? Aquele número ali é um decimal exato. Tá faltando a reticência aqui, ó. Isso, agora sim. Virou uma dízima periódica composta. Bom, então, na mesma linha de raciocínio, inicialmente eu vou multiplicar por 10. Vou multiplicar por 10 para que essa vírgula vá para a direita do 2. E aí, depois da vírgula, a gente já vai ter o período ali. 14 e assim por diante. Então, x vezes 10 vai dar 10x. Igual. Multiplicar esse número com vírgula por 10 equivale a deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, vai ficar 12,14 e assim por diante. Muito bem. Agora, o que eu devo fazer? Tendo em vista que o período aqui possui 2 algarismos, eu vou multiplicar por 100. Eu vou multiplicar agora por 100. Bom, multiplicando por 100, o que nós vamos obter, pessoal? Ó, 10x vezes 100 vai dar 1000x, né? 1000x igual. Multiplicar esse número com vírgula por 100 equivale a deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então vai ficar 1214,14 e assim por diante. Novamente, vamos fazer a terceira equação menos a segunda, tá? Essa menos essa. Então, 1000x menos 10x, 1000 menos 10 vai dar 990. 990x igual. O que está antes da vírgula com o que está antes da vírgula? Ó, 1214 menos 12. Excelente. E o que está depois da vírgula, ó, vai simplificar. Esse com esse. Bom, quem vai ser x, então? Ó, o x vai ser 1214 menos 12 sobre 990. Muito bem. Está na hora, então, da gente analisar esses dois resultados, né? Aqui está a fração geratriz dessa dízima periódica composta. Aqui está a fração geratriz dessa dízima periódica composta. Primeiro vamos analisar o denominador. Olha só, vê se você concorda comigo. Aqui no denominador eu tenho 9. Observe que o período aqui tem um algarismo. Então, 9, período, um algarismo. Também eu tenho 0. Tá vendo aqui, ó? 0. O antiperíodo, ou a parte não periódica, também possui um algarismo. O antiperíodo aqui, parte inteira, 2. Antiperíodo, 1. Período, 3. Tá vendo? Então, aqui tem 9. Um algarismo possui o período. 0. Um algarismo possui o antiperíodo. Será que isso funciona ali? Bom, então vamos lá. Olha só. O que a gente tem aqui no denominador? 990. 2 noves. 2 algarismos possuem o período. Parte inteira, 1. Parte não periódica ou antiperíodo, 2, e o período 14. Eu tenho 2 noves, o período, 2 algarismos. 0, o antiperíodo, um algarismo. Portanto, a gente observa que
toda dízima periódica composta equivale a uma fração, tal que no denominador da fração, o primeiro denominador, tá? O denominador. Você tem tantos noves quanto são os algarismos do período, seguido de tantos zeros quanto são os algarismos do anteperíodo. É isso que acontece? Tantos noves quanto são os algarismos do período, seguido de tantos zeros quanto são algarismos do anteperíodo. Esse é o denominador da fração. Bom, agora vamos pensar no numerador da fração. Vê se você concorda comigo. Ó, o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga a parte inteira, tá vendo? A parte inteira, seguida do anteperíodo, seguida do período. Menos a parte inteira, seguida do anteperíodo. É isso que está acontecendo? Ó, parte inteira, seguida do anteperíodo, seguida do período. Menos a parte inteira, seguida do anteperíodo. Funciona aqui? Funciona. Vamos verificar, ó. Parte inteira, 1. Seguida do anteperíodo, 21. Parte inteira, 1. Seguida do anteperíodo, 2. Seguida do período, 14. Menos a parte inteira, 1. Seguida do anteperíodo, 2. De modo geral, a gente tem a seguinte regra prática para a obtenção da fração geratriz de dízimas periódicas composta. Toda dízima periódica composta equivale a uma fração. Tal que no numerador da fração você tem o quê? A parte inteira, seguida do anteperíodo, seguida do período, menos a parte inteira, seguida do anteperíodo. E no denominador da fração, o que você tem? Você tem tantos noves quanto são os algarismos do período, seguido de tantos zeros quanto são os algarismos do anteperíodo. Essa é a regra prática que nós vamos usar agora para obter a fração geratriz dessas duas dízimas periódicas compostas. Então vamos lá. Essa aqui equivale a uma fração. Muito bem. O que você tem no numerador da fração? Parte inteira, 0, não precisa colocar. Seguida do anteperíodo, 12. Seguida do período, 31. É a primeira parte. Parte inteira, seguida do anteperíodo, seguida do período. Muito bem. Menos o quê? Menos a parte inteira, 0, não precisa colocar. Seguida do anteperíodo, que é 12. Pronto, aqui está o numerador. Vamos para o denominador. O que a gente tem? Tantos noves quanto são os algarismos do período. O período possui 2 algarismos, 2 9. Seguido de tantos zeros quanto são os algarismos do anteperíodo. O anteperíodo possui 2 algarismos, 2 zeros. Aí, ó. Maravilha, não é verdade? Quanto é que vai dar isso, hein? 1.231 menos 12. 1.219 sobre 9.900 ali. Maravilha. Significa que se você dividir isso, você obtém isso. Testa aí para você ver. Bom, mais um exemplo para a gente treinar bem esse negócio. Dízima periódica composta equivale a uma fração. O que você tem no numerador da fração? Vamos lá, ó. Parte inteira, 0, não precisa colocar. Seguida do anteperíodo, 12. Seguido do... 12 não, 123, né? Ó, 123 é o anteperíodo aqui. Vamos lá de novo. Parte inteira, 0, não precisa colocar. Seguida do anteperíodo, 123. Seguida do período, 1. Menos parte inteira, 0, não precisa colocar. Seguida do anteperíodo, que é 123. Excelente. O que a gente tem no denominador da fração? Tantos noves quanto são os algarismos do período. O período possui um único algarismo, o 9. Seguido de tantos zeros quanto são os algarismos do anteperíodo. O anteperíodo aqui possui 3 algarismos, é o 123, 3 zeros. Bacana demais, não é verdade? Quanto é que vai dar isso? 1.231 menos 123 vai dar 1.108. 1.108 dividido por 9.000. Até que dá para simplificar, mas não vou me preocupar com isso aqui não, tá, pessoal? A ideia é estabelecermos a regra prática. Então, resumindo essa parte, pessoal, toda dízima periódica simples equivale a uma fração. O que você tem no numerador da fração? Você tem a parte inteira, seguida do período, menos a parte inteira. E no denominador da fração, o que você tem? Tantos noves quanto são os algarismos do período. Essa é a regra prática para obtenção da fração geratriz de uma dízima periódica simples. Bom, agora, dízima periódica composta. Toda dízima periódica composta também equivale a uma fração. O que você tem no numerador da fração? Preste atenção. Parte inteira, seguida do anteperíodo, seguida do período. Menos parte inteira, seguida do anteperíodo. Esse é o numerador. E no denominador da fração, o que você tem? Tantos noves quanto são os algarismos do período,
seguido de tantos zeros quanto são os logaritmos do antiperíodo. Tudo tranquilo? E para finalizarmos essa aula, pessoal, o exemplo 4 que diz o seguinte. Considere o número racional C definido por C, deixa eu até escrever aqui, ó, C é igual a 2A mais B ao quadrado menos 1 sobre 4A mais 3B. Muito bem. Com A e B, números inteiros positivos. Se B é um número par, é possível que C seja inteiro? Justifique. Então ele está dizendo para a gente o seguinte, ele definiu aqui o número C, na verdade, como sendo essa fração, e além disso fala que o número B é um número par. Aí está questionando, é possível que esse número C seja inteiro? Muito bem, pessoal. Esse número C só vai ser inteiro se o numerador for divisível pelo denominador. Concorda comigo? Só vai ser inteiro se o numerador for divisível pelo denominador. E isso não vai acontecer. Por quê? Já vou te explicar. Olha só, olha só. O problema está dizendo que B é um número par, tudo bem? Então, se B é par, B ao quadrado, tá vendo aqui, ó? O B ao quadrado também é par. Então, eu vou ter par mais par vai dar par, menos o 1, que é ímpar, vai dar ímpar. Então, eu tenho aqui que o numerador é um número ímpar. É um número ímpar. Muito bem. Agora, vamos pensar no denominador. Olha só, o B é par, não é verdade? Então, 3B é par, o 4A é par, vai ficar par com par, vai dar par. Então, o denominador é par. E jamais, jamais um número ímpar é divisível por um número par. Qualquer que seja o número ímpar que você imaginar, ele jamais vai ser divisível por um número par. Então, é por isso que esse número C, ele não vai ser um número inteiro, tá, pessoal? Aqui está uma escrita mais ou menos, uma justificativa, exatamente como eu expliquei aqui, tá bom? Então, fica assim.